Minha amiga, meu amigo, o blog da cidadania está chegando ao 500 mil de inscritos. Falta muito pouco, apenas 3.000. Ajude-nos a chegar lá, se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando os nossos vídeos. A democracia agradece e nós também. Dos 29 veículos blindados que a empresa forneceu para essa superintendência, como consta nos processos, 9 estão parados no pátio da sede da PRF, que fica na zona norte da cidade. 5 blindados são de operações especiais, conhecidos como caveirões, que chegaram a custar quase R$1 milhão cada um. Todos têm o símbolo da empresa fornecedora, a Combat Armor. A Combat é uma empresa com sede nos Estados Unidos. Pertence a Daniel Beck, apoiador do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele esteve em Washington durante a invasão ao Congresso americano em janeiro de 2021. No Brasil, a empresa é administrada pelo empresário Maurício Juno de Maria, que já atuava no setor de blindagem. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 22 de outubro de 2023, são 8 horas da manhã. E essa empresa é presidida por Daniel Beck, militante trampista que participou das manifestações que culminaram na invasão do Congresso americano e teve um crescimento exponencial durante o governo de Jair Bolsonaro. Segundo apurou a agência pública, o capital social da Combat Armor Defense do Brasil aumentou 1.244%, saltando de 1 milhão para mais de 13 milhões em um período de apenas 1 ano e 7 meses. Esse escândalo envolve o ex-diretor da PRF que está preso e que pediu para Bolsonaro receber nos Estados Unidos representante de empresa investigada por fraude em licitação. Captura de tela do celular de Silvinei Vasquez, que está preso, enviado à CPMI do 8 de janeiro, mostra que Silvinei tentou organizar o encontro entre Bolsonaro e Maurício Juno de Maria. O ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, pediu para o ex-presidente Bolsonaro se encontrar e dar um abraço nesse sujeito. A empresa é investigada por fraudar licitações na venda de blindados e o crescimento dela se deve ao pedido de alguém muito próximo ao bolsonarismo. Como se viu, a Combat Armor pertence a um militante ligado a Donald Trump e a suspeita das autoridades, inclusive da Polícia Rodoviária Federal, é de que a Combat Armor foi uma estratégia de Donald Trump para cooptar Bolsonaro. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou a ação dos golpistas no 8 de janeiro expôs uma das maiores anomalias no governo Bolsonaro: o desvirtuamento da Polícia Rodoviária Federal. Sabia-se que no dia do segundo turno ela foi usada para bloquear eleitores nordestinos e que uma polícia rodoviária era usada em operações que resultaram em chacinas, mas a CPI mostrou mais. O ex-capitão que prometia acabar com a indústria das multas e mandou desligar radares de rodovias elevou os gastos com a Polícia Rodoviária Federal de 138 milhões durante a campanha para 809 milhões em 2022. A PRF comprou veículos blindados e softwares de vigilância eletrônica. Uma mesma empresa, Combat Armor, venceu 3 pregões e faturou cerca de 33 milhões. Em 2 deles era a única concorrente, acredite se quiser. Criada em 2011 nos Estados Unidos, a Combat Armor ficou inativa entre 2013 e 2018, estabelecendo-se no Brasil em janeiro de 2019, poucos dias após a posse de Bolsonaro. A empresa dizia ter uma tradição no ramo, tendo blindado mais de 5 mil veículos em 30 países. Pois bem, isso é mentira. A CPI não achou nenhum registro desse desempenho.
O principal executivo havia sido condenado por fraude lá em Dubai e tinha o nome na lista de procurados da Interpol. Veja só com quem Donald Trump e Bolsonaro andaram. A Combat Armor brasileira fechou suas portas no primeiro semestre de 2023, depois da posse de Lula, pela única e simples razão de que Lula não pretendia continuar a fazer negócios com uma empresa que foi inventada do nada e, com um currículo falso, começou a sugar milhões do governo brasileiro, e tudo isso começou com um abraço de Bolsonaro em Donald Trump e no dono dessa empresa lá nos Estados Unidos. A Armor sabia escolher seus consultores. Em 2023 pagou 39 mil à empresa do chefe de gabinete do ministro da Justiça Anderson Torres. Numa coincidência, essa empresa funcionava no mesmo endereço de Florianópolis de outras 3, sempre Santa Catarina. 2 delas receberam 90 mil da Armor. A terceira, Victory Consultoria, pertence ao então diretor da PRF, Silvinei Vasquez, que foi quem comprou todos aqueles blindados que ficaram empacados, ficaram encostados. Noutra coincidência, todas têm o mesmo contador. Numa das discutidas decisões monocráticas, o ministro Nunes Marques, do STF, suspendeu a quebra de sigilo bancário de Silvinei Vasquez. Diz o relatório da CPI: antes da decisão proferida pelo ministro Nunes Marques, tinham sido constatadas informações muito relevantes no bojo da análise dos levantamentos de sigilo de Silvinei Vasquez, inclusive com relação a Bolsonaro. Contudo, em respeito à decisão judicial, embora com ela não se concorde, opta-se por não exibir todos os relevantes achados no presente relatório, mas se sugere que as autoridades policiais e judiciais competentes procedam à devida análise dos dados do levantamento de sigilo de Silvinei para que possa aprofundar adequadamente as investigações. E aí, então, a coisa fica muito mais feia do que se esperava, porque a suspeita final de tudo isso é que Donald Trump tenha colocado essa empresa no circuito de Bolsonaro, no radar de Bolsonaro, para ajudar a interferir no Brasil, e esse dinheiro pode ter na ponta um destino muito conhecido lá no Rio de Janeiro. E a AJUF, Associação dos Juízes Federais, diz que a ABIN atacou o Poder Judiciário. A entidade cobra punição para espionagem promovida por um órgão do governo. Durante o governo Bolsonaro, a ABIN bisbilhotou ministros de tribunais superiores, do STF, do STJ, jornalistas e servidores, supostamente desafetos do ex-presidente. E a agenda STF no Congresso supera temas morais em ataques à corte no Facebook. Projetos de esvaziamento do Supremo no Legislativo mobilizam o campo bolsonarista nas redes sociais, enquanto a esquerda sai em defesa do tribunal. Quem está envolvido até o pescoço nesse ataque ao STF? O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que está sendo cooptado pelo bolsonarismo depois de ter uma atuação independente. Isso vai dar o que falar. Bolsonaro levou 13 pessoas em voo de turismo da FAB quando fugiu para os Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. Mais essa. Bolsonaro tem planos para a possível posse de Milei. Na verdade, Paulo Guedes está negociando uma aliança do bolsonarismo com esse indivíduo que, inclusive, entre suas propostas, está a de fechar a escola pública e gratuita na Argentina. A relação entre Brasil e Argentina pouco se altera com Milei.
Apesar das preocupações do governo Lula, especialistas consultados pelo jornal Correio Brasiliense afastam a hipótese de uma manobra radical. Essa matéria não condiz com os fatos. Uma aliança entre o bolsonarismo e esse Milei tem potencial para causar graves problemas a esse país. E o Brasil espera que a eleição na Argentina vá ao segundo turno. Na Argentina, um candidato para vencer no primeiro turno, ele precisa ter 40% dos votos, ou pelo menos precisa ter 45% dos votos, ou pelo menos ele precisa ter 40% dos votos, mais 10% de vantagem sobre o segundo colocado. Na verdade, o Brasil espera que a Patrícia Bullrich, a candidata ligada ao Macri, o presidente anterior da Argentina, desidrate e esses votos acabem desembocando no candidato do governo atual da Argentina, e o Sérgio Massa, e é possível que isso aconteça porque ela está cada dia mais fraca. Petistas avessos a Dino no STF repetem mantra contra a eventual indicação de Lula. Na verdade, qual é o medo? Há uma resistência muito grande no Congresso ao Flávio Dino. E o PT tem um bom número de representantes que acham que Lula vai ter que fazer muitas concessões ao Congresso para emplacar o Flávio Dino. E o Bolsonaro está querendo colocar o filho 4, Jair Renan, na política, e talvez esse seja o pior de todos os filhos, o pior membro da família. Agora a questão é esperar aonde vai dar tudo isso, mas ele já se candidatou a vereador por Santa Catarina. Após figurões bolsonaristas, republicanos têm só 2 deputados na oposição. A Igreja Universal tem 41 deputados e 39 pularam no colo do governo. E aí, minha amiga, meu amigo, mostra-se que esses partidos de direita do Congresso Nacional não sobrevivem se não forem aliados do governo. O PSDB, que fez aquela oposição radical a Lula, a Dilma, e inclusive esteve por trás do impeachment da Dilma, não para de encolher. Perdeu 10 mil filiados após a queda do poder em São Paulo. Perdeu São Paulo, perdeu tudo. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.